Oi pessoal, este é a continuação do terceiro vídeo, ou seja, ele é o quarto vídeo, mas ele é a continuação da ação monitória. Pois bem, eu estou tentando falar rápido para tentar gravar para vocês em 5 minutos e conseguirem verem mais rápido, porque para fazer o envio no YouTube é muito demorado. Então, preste atenção. A ação monitória, eu descobri que são esses artigos aqui como? Porque no próprio livro da Elizabeth, ela colocou o seguinte: fundamento legal, artigo 102A, 102B, 102C do CPC, correto? Então, eu já sei que esse daqui é o fundamento legal, eu já sei que esse fundamento legal é o que vai ter aqui no preâmbulo. Por isso que eu coloquei ele aqui pintado de verdinho ao redor, certo? Porque eu sei que ele vai ter aqui no preâmbulo também por causa que eu coloquei já o clipezinho verde, indicando que são esses que vão no preâmbulo, correto? E aqui, na competência, como que eu sei que é o artigo 100? Como que eu sei que é o artigo 100 do CPC? Porque na minha época eu poderia remeter ao artigo através do lápis. Eu não sei se no edital de vocês vão poder, mas caso possa, vocês vão fazer o seguinte: vão escrever aqui do lado artigo 100, inciso 4º. Por quê? No artigo 100, inciso 4º, tá falando o seguinte. Tá falando sobre a competência. E como que eu marquei as competências? A competência eu marquei do lado de cima de azulzinho. Como vocês podem ver, todos esses que estão de azulzinho significa competência. Então eu falo assim: nossa, qual que é a competência desse? Então já tá aqui, eu venho aqui no azulzinho e tento achar esse azul, não é? Que no artigo 100. Pois bem, artigo 100. No artigo 100 não tem um clipezinho azul indicando para ele não está circulado também de azul? Então significa que ele é a competência. E como que eu sei? Uma, porque eu tinha escrito lá no artigo remetendo-se a ele. E inciso 4º. O inciso 4º é justamente esse, que fala que o foro vai ser do lugar. Só um minuto. O foro fala que vai ser aonde a obrigação deva ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Então, pronto, eu já sei onde que é a competência também, porque eu marquei de clipezinho azul. E lá eu também tinha feito a remissão para ele. E aqui eu pintei de roxinho por quê? Porque se refere-se a um processo de conhecimento, a um procedimento especial. Desculpa, a um procedimento especial. E não um procedimento ordinário nem sumário. Certo? Então, aqui, continuando, ação monitória, local do cumprimento da obrigação. Por que eu sei que é o local do cumprimento da obrigação? Porque o artigo 100 falou isso, na linha D. Aí você vai colocar o fulano de tal, você vai qualificar ele, vai qualificar a sociedade, ou se for a sociedade, né? Por ser advogado infraassinado. Não vai dar para eu ler tudo com vocês, porque senão o tempo passa muito rápido. Vocês vão colocar propor ação monitória. Por que propor ação monitória? Porque os procedimentos especiais já tem um nome. Aqui não tá falando, lá na frente não tava, vamos achar aqui o roxinho. Não tava falando ação monitória, então já sabe que o nome aqui você vai ter que colocar é ação monitória. Fundamento nos artigos, não tá de verdinho? 102A, 102B, que foram os artigos que a gente viu aqui no livrinho de prática, e não são os que estão de verdinho aqui, ó. Aqui tá circulado de verdinho, e aqui também com clipes verdinho indicando, é que vai no preâmbulo, correto? E depois você vai colocar dos fatos, do direito você vai colocar estes que estão de laranjado. Não podem esquecer na hora de fundamentar de colocar eles. E depois você vai colocar também do cabimento da ação monitória. Por que do cabimento da ação monitória? Porque o artigo 1102A, que você viu aqui do cabimento, e aqui fala dele também, ou não? Desculpa, que no livro não fala sobre o 1102A, mas você pode ver que o 1102A, ele fala o seguinte:
1102A, ele fala o seguinte: que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita eficaz de título escrito, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel. Então, você vai falar do cabimento dele, correto? Então, você vai virar e fazer o seguinte: do cabimento da ação monitória, 1102A, diante do exposto requer. Aí você vai colocar a total procedência do pedido, você vai pedir a citação do réu por oficial de justiça no prazo de 15 dias. E tudo isso daqui onde eu coloquei de vermelhinho é para me lembrar na hora que eu vou fazer os pedidos. Então, depois vocês dão uma lida nestes artigos, vocês vão compreender que realmente esses artigos falam sobre também algo que a gente pode colocar nos pedidos depois não esquecer. A linha C é juntar dos respectivos, também D. E o credor e devedor, os coobrigados não podem ser atingidos por não participarem da relação obrigacional. Ok, já deu 6 minutos, então a próxima ação que eu irei explicar para vocês vai ser petição inicial de cautelar de arresto.